Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um belo dia. Boa seleção! E hoje, domingo 2 de agosto de 2026, a lição 6 de hoje, ela tem como título Diversidade de Dons. Os dons espirituais dados por Deus lhes servem para vários propósitos, que Ele, Criador, denomina para cada pessoa. Por isso a existência de sua diversidade, porque para cada pessoa Ele dá um tipo de dom. Deus nos concede tudo isto para nos nutrir, nos fortalecer, para que nós possamos ter capacidade de administrar a sua igreja, a fim de que pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor cumpram com o ministério dentro da igreja com bastante capacidade, com bastante desenvolvimento, com bastante produtividade. Os cristãos foram designados para desenvolver uma igreja unificada, pronta para proclamar o Evangelho ao mundo. Os escritos bíblicos nos deram exemplos onde ali aparecem dons espirituais dos mais diversificados, onde pessoas inspiradas por Deus escreveram as escrituras, que Deus realmente deu essa capacidade para eles, assim como hoje Deus nos concede e concede à igreja dons das mais diversidades possíveis, que são vários, como serviço, proclamar as boas novas, pessoas que dão estudos bíblicos, ensinos, hospitalidade, misericordioso, as pessoas são boas, pessoas que atendem ao próximo, assistência, alegria e muitos outros dons que Deus dá para as pessoas. E o que nós vemos aqui na lição de hoje, ali em 1 Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo, ele introduz um novo assunto dentro do que nós estamos assim, estudando, principalmente ali em 1 Coríntios 12, 1, quando ele menciona de uma nova fórmula quanto a dons, e ele aproveita e ele adverte a igreja de Corinto a não serem ignorantes a respeito de dons espirituais, que as pessoas entendessem isso. Porque muitos estudiosos discutem, se Paulo se referia nesse assunto sobre dons espirituais ou as pessoas espirituais. Porque o termo grego utilizado aqui é ton pneumatikon, que admite a tradução nos dois sentidos. Porém, os dons espirituais é preferível e dá a entender que Paulo está falando sobre isto, porque na luz ali do livro de 1 Coríntios 12, 4 é bem claro quanto a isto, em que Paulo se refere aos dons e não outra coisa. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 3, Paulo indica que o primeiro dom do Espírito é a confissão de que Jesus ele é o Senhor, sendo que na época do Novo Testamento, quando as pessoas mencionavam ou falavam que Jesus é o Senhor, significava eles afirmarem que o imperador César não era o Senhor. E isso havia um atrito entre os romanos quanto a isto, que nós vemos lá em Atos capítulo 17, versículo 7, João capítulo 19, versículos 12 e 15. E assim, isto era visto como rebeldia
contra as autoridades romanas, imperiais romanas. E, portanto, isto era um item que poderia ser punido com a morte. Jesus e Paulo, eles enfatizam bem que a fé em Deus, mesmo diante de perseguição e ameaça de morte, é um dom de espírito, né? Uma pessoa que ela é confirmada independente das aflições, do que possa parecer, ela pode até passar pelo vale da sombra da morte, ela continua firme ao lado de Jesus, e isso é um dom do Espírito. Na verdade, a fé é o dom básico, né, que todo cristão deve ter, porque ela vem em ouvir a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, e o Espírito Santo trabalhar no coração dela, ela passa a ter fé. Não por acaso ela é mencionada em primeiro lugar no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Que a fé ela é um dom espiritual, é claro, fica bem claro isso para nós ali em 1 Coríntios 12, 9. No entanto, existem muitos outros dons, né, que inclusive alguns eu mencionei aqui. O fato de o Espírito Santo distribuir os dons diferentes para pessoas diferentes e tipos de dons, a cada um individualmente, conforme o Espírito Santo quer, conforme ele lê seu coração, conforme ele mostra que você vai desenvolver isso, que está em 1 Coríntios 12, 11, e prova que todos os dons são necessários, né? Onde cada pessoa tem um dom diferente para que juntos, unidos, possam trabalhar em prol do crescimento da igreja. E em 1 Coríntios 12, versículo de 1 a 6, Paulo dá uma ênfase bastante grande aqui, porque quando nós falamos de dons, geralmente as pessoas se associam assim a talentos que não tem nada a ver, ou uma predisposição que alguns dizem, né? que se destacam em cada pessoa na sociedade. Bom, eu, por exemplo, desde criança, né, eu cantava com a minha mãe, desde 6, 7 anos de idade, eu cantava com a minha mãe na igreja católica, numa cidade chamada de Harmonia, no Paraná, né, e sempre buscava isso, né? Mas não quer dizer, às vezes é uma disposição para esse canto. Na verdade, esse dom ele só vai ser desenvolvido mais para frente. Mas foi quando eu conheci o Evangelho da Verdade, aos 50 anos, é que eu desenvolvi esse dom de cantar. Fazendo assim a voz de baixo, assim, em vários quartetos e corais, onde que Deus me deu esse dom para mim, né? Por quê? Porque eu estava tentando desenvolver já quando criança. E Deus realmente, pelo seu amor, resolveu me dar esse dom. Dons espirituais são uma das mais variedades possíveis, são manifestações assim, do Espírito Santo na vida de cada pessoa, por um Filho de Deus, visando a um fim proveitoso, que o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 12, 7. A repetição assim, de diversos e diversidade destaca a multiplicidade de dons. O que Paulo chama de dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele é desenvolvido, que nós vemos aqui, nos versos 4 até 6, em três perspectivas assim que nós podemos observar. Ele fala em dons, que ele diz carisma, que é serviços, ou ministério, que é diaconia, e fala também de realizações, que chama-se energema. E cada nome do grego tem um significado. Embora os termos tenham assim, nuances distintas, não convém estabelecer uma rígida, ou uma rigidez, uma separação entre eles, pois o paralelismo do texto nos aproxima a isto. Paulo dá a entender isso nos seus livros, 1 Coríntios 12. Observe também que os dons espirituais eles existem para promover totalmente a unidade base do caráter do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Deus triuno, para que as pessoas conheçam o caráter de Deus através disso,
que nós podemos ver lá em Efésios capítulo 4, versículos de 8 até 11. Assim, o Espírito ele concede a todos nós dons. Deus capacita todos os cristãos para servir a Jesus na comunidade de fé, para que essa pessoa tenha capacidade de desenvolver e falar a palavra de Deus através desse dom, do falar, do ouvir, no desenvolvimento dentro da igreja, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5 e 6. E assim, cada cristão ele recebe individualmente cada dom, que está em 1 Coríntios 12, 11. Mas eles são dados para o benefício de toda a igreja, para que a igreja realmente possa andar, que a igreja possa desenvolver. Qualquer que seja o destaque, a ênfase está na diversidade desses dons espirituais, onde todos nós somos chamados a focalizar sempre em Jesus através desses dons, como sendo Jesus o nosso Salvador e Senhor, quando Ele sendo nosso médico dos médicos. Aqui Ele nos capacita para o serviço, porque dons têm de origem dos céus, divinal. E na cidade de Corinto, no primeiro século, experiências assim, místicas, como profecias, e falar em êxtase assim, eram bastante comuns naquela cidade no período em que tinha as religiões gregas e romanas. Essas experiências estão interligadas e associadas a possessões, a ocultos e mistérios ali nos oráculos, E o famoso oráculo de Delfos, que é um dos que exercia isto, ele é um centro de práticas pagãs com manifestações demoníacas, onde as sacerdotisas, conhecidas como pitonisas, elas entravam assim, em transe, e que eles achavam que tudo isso era dons de Deus, um sinal de favor divino, do que nada de acontecer e haver. Mas nada disso. Até certos cristãos de Corinto, que depois eles aceitaram a vida cristã e entraram na igreja de Corinto, se batizaram, eles foram influenciados por essas manifestações dessa cidade de Corinto, que eles trouxeram para dentro da igreja, e eles associavam erradamente como dons espirituais esse tipo de coisa que eu mencionei, com o falar eloquente de pregador de Deus, e essas experiências semelhantes eles falavam que era realmente dons. Essa mentalidade errada para as coisas de Deus, que elas são bem definidas, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, provavelmente ele contribuiu para as divisões que houve ali na igreja de Corinto, por não terem discernimento o que é um dom divinal. Nesta igreja, alguns crentes se consideravam mais espirituais uns com os outros, baseados justamente em dons. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele desafia aos membros da igreja de Corinto com essa ideia de enfatizar que todos os dons vêm do mesmo Espírito de Deus e ele dá para cada um de nós, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 até 11. E eles os dons existem para o benefício de toda a igreja e não para a elevação do status individual de um líder, de uma pessoa que tem um cargo dentro da igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 6, destaca que os dons vêm da Trindade em ação, para o propósito de manter a unidade na igreja, para a missão da igreja de proclamar o evangelho, onde a igreja ela é o corpo de Cristo, onde Deus desenvolve e capacita cada pessoa conforme a sua vontade e seu querer, para que os cristãos realmente preguem o evangelho. Em 1 Coríntios 12, 4, o Espírito Santo ele é chamado de distribuidor soberano das capacidades espirituais individualmente. E Jesus Cristo ele é o líder, o cabeça da igreja, onde todos prestam unido a igreja no seu corpo, em obediência, que está em 1 Coríntios 12, 5, onde Cristo é o cabeça da igreja. O Deus Pai é aquele que opera todas as coisas, mostrando que Ele é a fonte de poder. E aqui nós podemos ver, então,
que a Trindade trabalha com esses dons conosco dentro da igreja. Porque Deus quer que seus fiéis e seus filhos compreendam a origem, a função desses dons para evitar abusos e fanatismo, onde nós temos em várias outras doutrinas esse tipo de coisa, né? Onde alguns pastores, alguns missionários até pedem para seus membros irem até as suas igrejas com um determinado dia, dizendo que Deus tem uma revelação para fazer para essa pessoa, dizendo que ele tem um dom de revelação e que ele vai revelar isso. Se Deus quiser revelar algo a você, meu irmão, minha irmã, ele falará a cada um de nós, a você, diretamente, e ele, Deus, achará a melhor forma possível de mencionar isto, né? Para que você entenda o que Deus quer revelar para ele. Seja através das escrituras, seja através da natureza, seja através de sonhos, Deus vai revelar isso para você. Que você, meu amigo, minha amiga, fique atento para que esses enganos que estão no mundo de hoje, você não seja tomado de conta por essas pessoas que às vezes são induzidas por Satanás ou às vezes realmente por falta de conhecimento. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.